Olá! No último dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama completou 110 anos de existência. Para quem não sabe, o Vasco foi fundado em 1898 como clube de remo, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal e tinha uma população de 500 mil de habitantes. De lá para cá, o Vascão colecionou títulos e inundou o seu torcedor de amor. Para mim, não há hipótese da minha felicidade sem que o Vasco ganhe. Eu gosto mais até de torcer pro Vasco do que para a seleção brasileira. Eu sou vascaíno e sou mesmo de coração. Eu comecei a torcer pelo Vasco. É uma grande paixão na minha vida, futebol. E o Vasco da Gama, claro. Sou Vasco no Rio. Desde o tempo de Ademir Queixada, até hoje eu continuo torcendo e sofrendo com o meu Vasco. O primeiro torneio importante que eu disputei foi com a camisa do Vasco no Maracanã. Então, realmente, o Vasco é um time... Como eu sou de Três Corações, o Vasco pode ter certeza que tem um dos corações. Foi o rio que passou em minha vida e teu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida e teu coração se deixou levar. Eu, na minha infância, o Vasco era a base da seleção brasileira. Era um timaço. Eu vi Ademir Menezes, né? Vi Danilo, vi aqueles craques, Pujucan, vi Maneca. Eu fui criado vendo essa gente, sendo campeão invicto várias vezes lá no Rio de Janeiro. Em 45 veio o primeiro título. Foi o primeiro título invicto. Invicto? Invicto. Já em 45? Já em 45. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanelli, Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico. Era o começo do Expresso Era o começo do Expresso da Vitória. Esquadrão incrível. Quem é o grande nome do Vasco? Da história do Vasco para você? Ademir Menezes, que morreu, e como jogador, Roberto Dinamite foi o mais importante, e o goleiro Barbosa também, foi o maior arqueiro do Brasil de todos os tempos. O meu calango, que é pra vida melhorar, e minha única alegria é ver meu Vasco jogar. Eu acho que todo torcedor, qualquer um de todo lugar do Brasil, que se fizesse uma oposição racional, e essa opção não é racional, infelizmente, mas fosse racional, escolheria o Vasco, porque é o clube da história mais bonita entre todos os clubes brasileiros, entre todos. Porque o Vasco foi o clube que defendeu a democracia, o Vasco foi o clube que acabou com o racismo no futebol, enfrentou o racismo. A turma do Caroço era dessa época. E nós reunimos toda terça-feira, porque ali era, como dizia a coisa, a gente já lavava a roupa suja. Então ali, desde o roupeiro até o massagista, até o presidente do clube, cada um tinha o direito de falar. O Vasco tem uma história muito bonita, ligada à profissionalização do futebol, e a integração racial. Mas logo em seguida ele toma mais uma outra atitude. Os outros times botavam negros para jogar, mas não poderiam ser sócios, não podiam frequentar o quadro social. E o Vasco incluiu todos os jogadores no quadro social. Houve também o protesto, o time resistiu e foi por aí. Então isso aí teve uma influência no futebol e na história brasileira, na luta contra os preconceitos. Entra lá que hoje é de graça, no boteco do José. Entra homem, entra menino, entra velho se quiser. É só dizer que é vascaíno e que é amigo do Lelé. eu estava fazendo um show, o camarim ficava perto assim do palco, bem pertinho do palco, e as pessoas subiam por uma escada perto do palco mesmo. Aí quando abri a porta, quem estava na minha frente? Ademir, Zizinho e Newton Santos. Eu levei um susto, né? Eu perdi a fala. Sabe qual foi a minha reação? Eu não tinha o que falar. Aí eu virei para o Ademir e falei assim: você já foi meu botão. E o Ademir, você sabe que eu não consigo... Às vezes eu falo com ele segurando ele para ver se é verdade que eu conheço ele. Ele não sabe do faitinho que ele até hoje me exerce. No Vasco foi o Roberto Dinamite, logicamente, né? Foi o meu grande ídolo, assim. Roberto!
sensacional de Roberto! Inclusive, eu tenho um filho que nasceu em 1978 e eu botei o nome de Roberto em homenagem a Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, para mim, foi o último grande ídolo que eu tive no Vasco. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! E me deixa muito orgulhoso ter contribuído e ver também que o Vasco, não só do meu tempo, mas de anos atrás, aí, de grandes jogadores, de Expresso, Expressinho, Expresso da Vitória, teve aí muitas conquistas, né? E ele gritava gol, fiel à paixão, sobe o meu time querido do meu coração. Hoje eu só quero saber da comemoração e nem quero pensar se meu time não fosse o campeão. O Romário é um jogador do Vasco. Eu acho que ele diz que é América, torce pelo América e tudo assim, né? Mas eu sei que lá no fundo ele gosta do Vasco. E ele é um grande ídolo, ele joga pra caramba, assim, pra mim ainda é o melhor do mundo. O Vasco Mengão é roça do povo. Pra mim é uma grande honra, um orgulho, grande pra caramba, de ter essa oportunidade de marcar esse 1000º gol com a camisa de um dos clubes, um dos maiores clubes do futebol mundial, e o clube que eu entro ali, eu tô na minha casa. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida vem feliz, norte sul desse país. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. Bom, agora você vai ver compactos de grandes jogos do Vasco da Gama, começando por um Vasco e Santos com Pelé e tudo em pleno Maracanã, Campeonato Brasileiro de 74. O Santos Futebol Clube aperta um pouco o cerco, vai criando melhores oportunidades para chegar até o gol de Andrade. Hermes, Fernandinho, afasta a defesa. Miguel, Bianchi, cortou Zanata, contra-golpe perigoso do Vasco. A Roberto, Zanata, tem campo, Zanata, penetrando Zanata, cruzando. Gol! Os santistas chegaram a reclamar um toque de mão de Luiz Carlos. Zanata correu bem, cruzou e Luiz Carlos tocou para as redes. Um lance realmente difícil para a defesa do Vasco da Gama. Foi agarrado o Pelé e é a oportunidade que Pelé tem aí para tentar uma vez o chute a gol. 30 minutos. Meia hora de jogo, o Vasco da Gama vence por 1-0. Segundo tempo. O Santos tem 15 minutos para tentar a igualdade. O goleiro Alcir fica de frente à bola. Ainda ele. Pelé o Brecha, Pelé, gol! Pelé, de forma sensacional, empata o jogo no Maracanã, aos 30 minutos e 30 segundos, uma bomba de Pelé, essa camisa 10 mais famosa do mundo. Um tirambaço no ângulo superior esquerdo de Andrade. Andrade não teve sequer oportunidade de esboçar a defesa. Um golaço de Pelé. Brecha, Hermes. Estou à frente, Alfinete. Zanata, Alcir. Um lance. A Zanata.
Zanata. A Luiz Carlos. A Pérez. Pérez tentou. Ferraz. Escanteio. Bola perigosa para o arco do Santos. Um escanteio que vai ser levantado pela direita. Vasco não manda muitos jogadores à área. Prefere marcar Pelé, Cláudio Adão lá no ataque. De cabeça, boa bola para o Vasco. Gol! 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 Roberto! Falhou a defesa. Roberto! 2-1. Para o Vasco, 1 para o Santos. (43 minutos). 43 minutos. Começa a luta. E começa com o Vasco tocando bola pelo seu campo de defesa. Roberto corre lá pela direita. O árbitro marcou a falta contra a equipe do Cruzeiro. É praticamente um escanteio favorecendo ao Vasco da Gama. Evidentemente com um pouquinho mais de ângulo. Lá está o Zanata colocado para cobrar essa falta em favor do Vasco, enquanto a defesa do Cruzeiro cuida da marcação. Na grande área. E o arqueiro Vitor se mantém à esquerda do gol. Zanata voltou para Fidelis. Procurou o gol. Olha a chance do Vasco. Aí o primeiro gol. Vasco 1. Cruzeiro 0. A jogada inteligente do Zanata. Voltando para o Fidelis. Só não tem certeza na área quem concluiu foi o Ademir ou foi o ponteiro Luiz Carlos. Ademir, número 9, inaugura o marcador. Aí está. Domínio de Fidelis. A Zanata. A Jorginho. Sai Vitor. Jorginho cruza. Olha o perigo aí. Tá aí o segundo gol, não. Foi fora a bola. Ou foi dentro? Impedimento. Ah, já estava impugnado o lance. Eu fiquei em dúvida. Que vez por outra com o vidro aqui. Eduardo. Cortou Miguel. Vem a Jorginho. Foi lá o Zé Carlos e deu para o Wilson Piazza. Dirceu. A Zé Carlos. Alcir intercepta. Esporte é cultura. O grande país também se forja nos campos esportivos. Segunda etapa de Vasco da Gama e Cruzeiro com Narciso Duarte. Bem, meus amigos, a saída pertence na segunda etapa ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Movimentação da bola pertencerá a Palhinha, o comandante de ataque. 1 gol para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. É a decisão do Campeonato Nacional de Futebol. Vamos lá para o segundo tempo. Nenhuma alteração no Vasco, nenhuma alteração no Cruzeiro. Sai o Cruzeiro. Vanderlei. Joãozinho. Olhou. Roberto Perfume. Olha aí, Eduardo. A Nelinho. Gol! Nelinho empata para o Cruzeiro aos 19 minutos do segundo tempo.
passe perfeito de Eduardo e uma bomba cruzada de Nelinho. Tentou no meio, boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! Gol do Vasco da Gama! Jorginho! Aos 32 minutos! Agora! Vasco da Gama 2! Cruzeiro 1! Vanderlei. Vasco da Gama 2-1. Darcy falta. Falta sobre Darcy. Darcy ao jogador Joãozinho. Joãozinho, Nelinho. Agora é a hora do desespero do Cruzeiro. Nelinho já não tem posição. Nelinho, autor do gol cruzeirense. Zé Carlos, a Joãozinho. Boa bola. Afastou, mas vai Dirceu Lopes. Boa jogada, boa penetração. É gol! Impedimento. Mas é um lance para se discutir muito tempo. É um lance para ser discutido muito tempo. É um lance dificílimo. Vejam aí. — 2-1 para o Vasco. Vitor. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Agora você vê o Vasco em ação de 75 a 78. O Clube do Capitão Mas é pela TV Tupi, Rio de Janeiro. 4h30 da tarde. Doval. Já divide com o Mazzaropi, o bandeirinha vermelha, que é o cidadão Luiz Carlos de Oliveira, marcava impedimento. Na preliminar, Universidade Gama Filho 3, Universidade de Cleveland, dos Estados Unidos 0. Zona Norte para a Zona Sul. Ô Diodoro, meteu o braço na bola, meu tudo, mandou valer o juiz, foi claro, sim. O Diodoro para o Limim, para o Alcir. Bola Roberto, invadindo, vai tentar chutar. Segura. A Diodoro, gol do Vasco! Pois é. Diodoro, camisa meia dúzia. O William, todo mundo formando aquela pirâmide de alegria. Esse Vasco da Gama tem dado uma sorte com o jogador de defesa para fazer gol no lado de lá, que é impressionante. Placar de 1-0 e bateu na mão. Não bateu na mão, o juiz marcou o gol. É dentro do Vasco da Gama. O problema, o telespectador está vendo a transmissão, viu se bateu, eu também vi, mas a regra diz clara, bola na mão é uma coisa. Ele não corregou a bola com a mão, pelo menos pelo monitor aqui, a transmissão é a mesma, não deu para ver. Tá aí, Geraldo. Número 4 é Júnior. 1-0 para o time do Vasco. Número 7, Luiz Carlos. Ainda Júnior. Lançamento a Rodrigues Neto. Saiu Mazzaropi. Gol do Flamengo! Ele esperou o bandeirinha marcar. Agora sim, há um ato de indignidade do bandeirinha. Ele esperou o bandeirinha marcar. O bandeirinha ia marcar o impedimento. Moisés, Lema, Zico e Alcir você vai falar 1000 vezes nesse jogo, porque o Alcir não larga o Zico. É. Lá vai o Zonata. A Freitas levou na carreira. Na área entrou. No fogo é pênalti. Gol do Vasco! José Freitas Filho chegou aqui. Um ilustre desconhecido. Não levou em consideração Rodrigues Neto. Maracanã. Coração batendo forte. Nada disso. Bulhufas. Volta a batida. Corta Moisés. Vem Doval. Invade. Zico. Pode ser o gol do empate. Atenção. Gol do Flamengo! Zico! Vai ser batido o córner pela ponta esquerda, telespectadores.
É o Diodoro. Bola tocada. Olha o gol do Vasco! Gol de Roberto! A catimba de Santana valeu! A catimba de Santana valeu! Esfriou um pouco o entusiasmo do Flamengo. Placar de 1-2-3 para o time do Vasco, 2 para o Flamengo. Ademir. Flamengo que se cuide. Luiz Carlos. 2 faltas. Bom, esse juiz é bom. Cuidado, meu caro amigo Renato. Lá vai o Bob Dinamite, hein? Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo, Roberto! Gol do Vasco! De 131.741 espectadores. Olha o cruzamento de Orlando, senhores. Roberto no canto, gol do Vasco! Roberto no centro espetacular de Orlando. Foi lá o artilheiro dos artilheiros e cumprimentou no ângulo direito do guardião Zé Carlos, marcando o gol do Vasco da Gama, exatamente no 2º minuto da partida, na etapa complementar. Revejam a repetição, o centro, a entrada fulminante de Roberto e o adeus Corina, que eu já vou me embora. Luizinho. Gil. Olha o Perivaldo cruzando bola, Monfrim de cabeça. Vem Paulo César. Pelo amor de Deus. Agora, né? Pelo amor de Deus. Lelé meteu as mãos no cidadão Paulo César. Ele furou na hora de rebater a bola e com os braços empurrou o adversário. Então vai embora Roberto. É só pé de impedimento. Roberto invade, limpa a jogada, vai chutar para o gol. Gol do Vasco! Vasco da Gama, bicampeão da Taça Guanabara. Não tem mais jeito, minha gente. Agora não tem mais jeito. Igualou ao Zico em número de gols e foi lá e despachou realmente a escrita. A bola tocada para a meta, atenção, saindo Jair Bragança, quando quase que o Dirley, mostrando que é um grande craque, tocou para o Barbante pelo alto, tentando marcar o gol inicial, meu caro Antônio Carlos Pinto. A defesa do Jair Bragança foi sensacional, porque o Odirley pegou o goleiro do Vasco no contrapé e quase faz o primeiro gol da Ponte. Prepara-se Lúcio. Córner batido. Voltando bola para a equipe da Ponte. Atenção, gol da Ponte Preta. Dario foi lá para o Barbante, quando me parece quem tocou finalmente foi de cá. Vejamos, meu caro Antônio Carlos Pinto. Bem, a jogada toda começou aqui pela ponta direita, no córner cobrado. O gol foi de Dario. Dario é o gol apoteose. Vem comemorar junto a torcida do Vasco da Gama. De cá. Voltou do Vasco. Zé Mário e Paulinho. Cortando bem o lateral direito. O Vasco insiste, bola com o Zé Mário, tocou. Vem a Roberto, deixando a Paulinho tocando. Gol do Vasco! Camisa 7, me pareceu, Guina. Vamos da confirmação. Gol do Vasco da Gama, no empate aos 40 minutos cravados. Meu caro Ricardo Mazella. Paulinho fez o gol de empate do Vasco. Depois de uma pipocada na defesa da Ponte Preta, sobrou para ele. Antes da saída de Rafael, ele tocou no canto esquerdo do goleiro da Ponte. Agora tudo igual no Maracanã. Um Vasco, um Ponte. Lançamento para o Dirley, estourando a moeda, vem colocando o Zanata. Na ponta a Guina, dribla bem ao lateral direito, Jair. Guina tentando o Roberto, invade o Dinamite. Vai lá na canhota, para a fita, lançando bola para a Guina, virando, atenção. Defendeu o guardião, Roberto. Gol! Roberto Dinamite explode no Maracanã. Jogada sensacional de Guina. Defesa magistral do guardião Rafael. Voltou bola para o artilheiro do Vasco da Gama. Tá aí, um gol para Coutinho não botar defeito. Zanata segura, prende, respira. Quase 20 da etapa final. Placar 2 para Vasco da Gama, 1 para a Ponte Preta.
Lançamento a Roberto, parando, atenção, duelando, invadindo. Gol do Vasco da Gama. Roberto Dinamite manda para o barbante aos 20 minutos. Numa bobeada tremenda da retaguarda do time da Ponte Preta. Ficou todo mundo olhando um artilheiro da categoria de Roberto dominar uma bola. Bom, agora o Vasco dos anos 80, e o primeiro desses compactos é inesquecível, especialmente para a torcida vascaína. Roberto Dinamite tinha ido para o Barcelona, mas voltou para São Januário 4 meses depois e estreou no Maracanã contra o Coringão do Dr. Sócrates. Olha o que fez o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Deslocado pela ponta direita, o ponteiro esquerdo da equipe do Corinthians. E o Peter perde uma grande oportunidade. E tinha a impressão que a cabeçada foi do Zé Maria, né? Realmente, o Zé Maria cabeceou, passou pela pequena área e o Vasco da Gama começa a mostrar que armou o seu time, o Antônio pelo menos me parece que armou o seu time com o meio do campo marcador e não ofensivo. Então com isso, cede um pouco de terreno ao Corinthians, que me parece bem mais ofensivo, mais objetivo que o Vasco da Gama até agora. Peter pela esquerda. Corte do Carlos Alberto Pintinho, Caçapava pelo Corinthians. Aí o Caçapava! Caçapava! Todo mundo parou! Ele penetrou na esquerda! 45 na cara do Mazzaropi! Caçapava, Mauro. A defesa do Corinthians tem uma saúde de dar medo ao elefante, hein? Basílio dormiu. Aí o Dinamite. Parou! Dinamite! Assina o ponto o grande artilheiro Cruz Maltino. Wilson penetrando. Aí o Cinho. Wilson. Mazzaropi foi mal na bola. O Peter perdeu boa oportunidade. Roberto. Opa! Falou! Dinamite! Fez outra vez! Não foi traído pelo kick de bola. Montinho artilheiro, hein? Na marca de 27 do primeiro tempo. Vasco da Gama 2, Corinthians 1. Mauro cortando, Wilson ajuda. Pintinho. Opa! Aqui no Maracanã, neste momento, a torcida do Vasco da Gama cantando o hino da União da Ilha. Talvez o hino mais bonito do Carnaval de 80. Falou! Dinamite! Vejam outra vez! Veja o passe do Guina, que maravilha! Essa é a jogada no chamado tempo futuro, que o Coutinho às vezes falava. Olha só, olha o passe do Guina, presta atenção. Paulinho segundo. Pintinho. Dudu. Jairo. Vai o Dinamite. Falou! Dinamite! Vejam outra vez pela TV. Dudu fuzilou. Jairo soltou. Dinamite. A marca de 39 do primeiro período. O Vasco merece vencer o jogo. 4-1 que é um pouco exagerado. E o Corinthians inteiramente desarticulado, inteiramente desagregado, sem nenhuma... Olha aí. Falta. Pênalti. Derrubado o Geraldão.
estava em cima do lance na almoço e marcou. O Geraldão atacava pelo flanco direito. Pênalti claro, pênalti perfeito. Nada a reclamar. Sócrates cobrou com muita categoria a marca de 43 do primeiro período. Marcado pelo Basílio. Aí o Dinamite. Zé Maria falhou, mas falhou clamorosamente. Se não é o Jairo, era o quinto gol do Roberto. É nessa o Jairo saiu com precisão. E o Roberto não costuma perder dessas não, hein? Geraldão. Vasco da Gama 4. Corinthians Paulista 2. Na marca de 12 minutos do período complementar, Geraldão. Vai o Corinthians. Dudu. Roberto Dinamite. Agora que são elas, ó. Dinamite. Vejam outra vez. Caminhou entre Mauro e Amaral. Deu um canhão para o canto esquerdo da meta corintiana. Na marca de 27 minutos do período complementar. Roberto. Acho que foi a vitória do time mais organizado, do time que manteve o padrão de jogo o tempo inteiro. O Corinthians mostrou alguma coisa apenas nos 10 minutos iniciais e quando fez o seu gol, quando abriu o score. Depois que o Vasco empatou, as deficiências do Corinthians começaram a ficar gritantes. Começaram a ser assim de uma maneira evidente. E o Vasco foi chegando facilmente à goleada, principalmente graças à tarde incrível do Roberto. Uma vitória maiúscula do Vasco da Gama, uma tarde maravilhosa do Roberto no reencontro dele com o Maracanã e a necessidade que vai ter o Jorge Vieira de mexer no seu time, principalmente ali no meio do campo. Aqui é Romário, vai embora. Lançou Bebeto no meio, é agora, é a chance, tá na área, bateu e o gol! A defesa do Vasco estava inteiramente aberta. Bebeto ganhou na velocidade e bateu rasteiro a 8 minutos do primeiro tempo. Aí o Giovani lança, bota o Bismarck para correr. Ele vai tentando chegar na área contra o Edinho. Tá na área, Bismarck limpou, bateu de esquerda e o gol! Gol! O lançamento é feito. Leandro chega na frente, deu mal. Vai lá Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo. E o gol! A 16 minutos, numa jogada em que a defesa do Flamengo se atrapalhou. Vai ser campeão carioca daqui a pouquinho. Correu Leonardo Tabelu, a bola bateu num braço por ali, sobrando de Bismarck, empurrando na ponta direita. Cocada segunda, vai embora. Vai mais, garotinho. Romário perde no comando. Ainda agora Cocada, deu uma de milha, apontou, atirou e entrou!